Após o empate com o Juventude na Arena, Renato teve seu trabalho criticado pela torcida, nos microfones, mas também nos bastidores do clube. A gente vai falar sobre isso e também sobre uma reavaliação que aconteceu a respeito do trabalho do treinador, que não deve sair neste momento. Eu te trago os motivos para isso também depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês no canal para a gente falar sobre os bastidores do Grêmio pós-empate, mas principalmente sobre a situação atual de Renato Portaluppi. Como tá o ambiente em volta do Renato depois do empate dessa sequência negativa que o Grêmio está tendo no Campeonato Brasileiro e a preocupação do clube dentro da tabela de classificação e com a zona de rebaixamento. A gente vai começar falando aqui sobre uma pauta entre os jogadores que, de certa forma, é uma crítica muito forte ao trabalho de Renato no dia a dia, mas principalmente dentro daquilo que acontece no plano de jogo. E a gente começa falando de Bright White, tá? Porque no intervalo do jogo, o dinamarquês falou que o Grêmio não estava jogando nada, tá? Ele foi perguntado sobre a situação, disse que o Grêmio começou a partida muito bem, mas depois ficou pouco com a bola e não apresentou nada, não conseguiu jogar nada. E aí no final do jogo a gente voltou a perguntar para o Bright White. E ele falou que nos treinamentos o grupo consegue assimilar e jogar melhor no dia a dia do que tem apresentado dentro das quatro linhas. Ele não criticou os jogadores nesse sentido, disse que tá sim tendo um esforço, que tá sim tendo uma vontade para isso, mas que as ideias dentro de campo não estão conseguindo ser assimiladas. Aquilo que é passado não está conseguindo ser colocado dentro das quatro linhas. E aí, claro, foi perguntado qual seria o principal problema. E os jogadores de fato não sabem explicar o problema, mas me parece que todos vão para uma linha de que o trabalho não está funcionando. O trabalho do dia a dia não funciona dentro de campo. Aquilo que é treinado não consegue ser aplicado do dia a dia, não consegue ser aplicado dentro das partidas. Outros falaram sobre isso também, o próprio Reinaldo falou sobre isso, que o trabalho do dia a dia ele não é aplicado dentro do campo, o trabalho do dia a dia não funciona dentro do campo, e aí não é uma crítica aos jogadores em si. Quem criticou os jogadores de fato foi o goleiro Marchesin, que disse que de certa forma os jogadores precisam querer estar ali, precisam de uma vibração maior. E a gente viu isso do Grêmio, pelo menos nos primeiros minutos contra o Juventude. O problema é que depois faltou de fato treinamento. O Renato foi perguntado sobre isso na coletiva pelo Bruno Soares e ele disse que sim, tem trabalho, tem treinamento, mas não tem como fazer mágica, não tem como montar um time em 3, 4 dias. O fato é, o Renato teve aí mais de 10 dias na data FIFA e mais uma vez não conseguiu aplicar uma ideia, tanto que essa depois foi a pergunta do Lucas Pilar, nosso colega aqui do canal CD do Bagé, onde ele disse que, pô, Renato, mas teve tantos dias, porque não treinou na data FIFA esse time que tu colocaria hoje? Ele falou, não, tu não conhece o trabalho, isso foi treinado, até se contradisse em relação a isso também. E aí depois teve mais uma crítica no microfone, talvez a última delas e a mais forte, tá? Que é a crítica de Antônio Brum ao trabalho de Renato. Talvez ele não tenha feito nesse sentido de criticar, até porque depois ele elogia também o Renato como técnico, mas ele disse que o grupo deste ano é muito melhor, muito não, mas é melhor do que o grupo do ano passado, que foi vice-campeão brasileiro. E aí fica a pergunta, se o grupo é melhor, por que o trabalho não está rendendo? O trabalho é pior, e é disso que está sendo falado. O Bruno, inclusive, fala, o Grêmio não tá jogando bem. Não tem como de ir ao microfone e falar que o Grêmio tá jogando bem. Isso que o Bruno traz. O problema é que hoje tem um trabalho que é ruim. E aí, existe uma reavaliação interna em questão do trabalho do Renato. Se entende que o trabalho não é bom. Sabe-se que o trabalho neste momento está deixando a desejar. O problema é que a troca de fato não acontece porque o Grêmio tem medo de algumas circunstâncias. O Bruno até vai ao microfone falar que tem convicção no trabalho, acredita no que o Renato fala, acredita que ele pode dar sim os pontos necessários para o Grêmio escapar e de certa forma o Grêmio acredita nisso também, por isso ainda não demitiu o Renato. Mas, faltando 4 jogos, o Grêmio sabe que precisa de uma pontuação, tem medo em relação a isso e não troca o Renato muito pela questão do vestiário, pelo anímico que poderia trazer. Existe também uma comparação com 2021. O fato é, falando com algumas pessoas nos bastidores, até lá na arena ainda, com algumas pessoas de dentro do Grêmio, o que me passaram é que falta pouco. É aguentar esses 4 jogos, fazer a pontuação necessária e aí sim vir uma reavaliação de fato. O Bruno ainda trouxe para o microfone, disse que sim,
tem uma avaliação, mas não cabe trazer ela neste momento. Existe um diagnóstico do problema, mas não é o momento de trazer ele à tona, não é o momento de colocar ele à exposição. Então, o Grêmio já entende os problemas, sabe e critica o Renato internamente, mas não coloca isso para fora, não coloca isso fora do clube, não traz isso externamente para a torcida e para a imprensa. Mas deve acontecer depois dos 4 jogos, o Renato também falou sobre isso, agora só faltam 4 jogos, resolve ali e quero ver um treinador fazer 50% do que eu faço na próxima temporada. O fato é, o Grêmio já reavalia o Renato, mas não deve colocar isso para frente. Uma informação que trouxe o Benfica, inclusive no canal dele, é de que essa reavaliação, essa avaliação do trabalho foi feita já há algum tempo atrás, cogitando inclusive uma demissão do treinador. Mas todo esse medo que envolve o clube no momento, e talvez até uma convicção de que uma troca não poderá mudar muita coisa dentro deste período, o Grêmio acredita que o Renato pode sim conseguir os 4 pontos que faltam. Essa é a conta do Grêmio, pelo menos essa é a informação que traz o Gabardo lá também em GZH, de que o Grêmio acredita que com 44 pontos pode escapar, mesmo que hoje a conta seja que com 42 tu não é rebaixado, tá? É uma informação muito boa que traz lá o Paulo Pires da Band, de que esse novo cálculo coloca o Grêmio com 42 pontos não caindo, ou seja, mais 2 empates. Mas pro Grêmio, os 44 é o número-chave, é o número que viraria a chave para um não rebaixamento. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui e sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para tu não perder nada daquilo que a gente traz diariamente. Beijo!